A palavra aqui, ela fala sobre dois tipos de alicerces, né? Ou o homem prudente e o homem insensato. A palavra compara um que construiu a tua casa sobre uma rocha e o outro que construiu a tua casa sobre a areia. Quando eu estava lendo esse texto, Deus começou a me lembrar em relação ao tipo de cristão que a gente é, ou foi, ou a gente conhece, né? Existem dois tipos de cristão que entram aqui nessa palavra, né? Pode ver que Jesus está falando aqui sobre os seus ensinamentos, sobre as minhas palavras, ele diz aqui, né? Então, a comparação que faz, como a gente tem falado outros dias, em outros cultos, em outras mensagens, ou em outros estudos, em relação a o que é adorar em espírito e em verdade, né? Só para a gente relembrar, para a gente dar continuidade com esse texto, quando a gente fala em espírito, e espírito na Bíblia, no original, no grego, está escrito a palavra psique, que significa mente, né? Que significa pensamento, entendimento. Então, quando a palavra fala do nosso espírito, é a mesma coisa também que dizer a nossa mente, né? O nosso entendimento, o nosso pensamento. Quando a palavra fala do Espírito de Deus, do Espírito Santo, é a mesma coisa também que dizer a mente de Deus, né? O pensamento de Deus, o entendimento de Deus. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe ligado em nosso entendimento, o entendimento de Deus, né? E entendendo dessa maneira, de já falando de adorar em espírito e em verdade, agora há pouco na música também, quando a gente adora em espírito, então, é algo além de a gente ter mania, a gente começa a imaginar coisas espirituais como se fossem coisas ligadas a fantasmas, né? A gente imagina um espírito como um fantasma, né? Mas a palavra descreve um espírito como um entendimento, né? Como uma presença, e não como um fantasma. E quando fala de adorar em espírito, é porque a gente compreende o Evangelho. É algo que vem de dentro para fora, algo que vem de dentro. E quando fala em adorar em verdade, significa que adorar baseado na palavra do Senhor. João 17,17 diz que a tua palavra é a verdade. Então, quando eu falo em adorar em verdade, é adorar conforme a palavra do Senhor, e em espírito, conforme o entendimento do Senhor, né? E a palavra adorar significa o resultado de algo. Você não adora alguém que você acabou de conhecer, você adora alguém que você conhece profundamente, não é isso? Então a palavra, quando fala de adorar em espírito e em verdade, que começou ali no louvor, se trata de, por conhecer, por vivência com Deus, por compreensão profunda de Deus, eu o adoro, né? Eu adoro por quem Ele é. E como eu sei quem Ele é, por o conhecer profundamente. Acontece que quando eu conheço a Deus profundamente, quando eu conheço a Jesus profundamente, conheço intimamente, porque está escrito na palavra que o Espírito de Deus que vem sobre mim, e Ele deu os pensamentos do Pai, né? E Ele me fala acerca dos pensamentos do Pai. É Ele que me ajuda a orar, é Ele que me ajuda a vencer o pecado, é Ele que me ajuda a vencer a religiosidade, é Ele que me ajuda a crescer, é Ele que me ajuda em tudo. A palavra fala em Romanos 3 que nós, sozinhos, nós por nós mesmos, né, não somos capazes de buscar Deus, mas a gente foge da presença de Deus. Nós sozinhos, sem o Espírito Santo, não somos capazes de crer em Deus. A gente não crê. Essa fé, conforme Efésios 2, ela vem do Espírito. Então é o Espírito que nos dá a fé, é o Espírito que nos instrui, é o Espírito que nos conduz, é o Espírito que nos faz perseverar, é o Espírito que nos dá entendimento para ouvir essa palavra que está sendo ministrada agora e entrar no meu coração. Tudo é o Espírito, né? Até mesmo a obra, as obras de Deus é feita pelo Espírito. Quando Deus criou o mundo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre a terra. Quando Jesus foi batizado, o Espírito de Deus veio sobre Jesus. Quando Jesus foi levado, ele disse que o Espírito seria enviado para ficar no lugar dele e ficaria até o final dos tempos.
Então, toda a obra de Deus é feita pelo Espírito. E toda a obra de Deus em mim também é feita pelo Espírito. Eu entendo que ser batizado no Espírito, quando a gente recebe a virtude do Espírito, algo nos acontece e nos abre a mente e a gente consegue compreender com profundeza as águas do Senhor. A gente consegue compreender com profundidade o que o Senhor tem para a nossa vida. E quando a gente compreende profundamente, a morte já não nos abala mais, a solidão não nos abala mais, a doença não nos abala mais, a dificuldade não nos abala mais, nada nesse mundo nos abala mais. A gente pode passar a dificuldade que for, a tristeza que for, ou como diz a palavra, que vem o vento, vem a tormenta, vem a chuva, vem a enchente, contra a casa que é construída com alicerce fundo, como a gente está falando. Quando é pelo Espírito, quando é por entendimento, é profundo. E quando é profundo, pode vir o que for, a tua fé não é abalada. Pode vir o que for, a tua paz não é derrubada. Pode vir o que for, você continua de pé. Porque você é forte? Não. Porque o Espírito de Deus é forte. Porque o Espírito do Senhor é forte. E mesmo a gente chorando, a gente continua de pé. Mesmo a gente desfalecido, porém em pé e andando e dando glória a Deus. Porque o Espírito faz isso conosco. Nos dá a força que nós não temos. Quando Jesus fala aqui, eu lhes mostrarei com que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. A gente tem interpretado às vezes que praticar a palavra de Jesus é seguir os seus mandamentos, né? Seguir os mandamentos. Por exemplo, você pega lá o Sermão do Monte. Mas o mandamento que Jesus deixou, conforme está escrito em Gálatas 5, é um só, né? Um só. Amar o próximo como mim mesmo. Se eu cumpro esse, eu cumpro todos os outros, né? Eu já amo a Deus acima de tudo. Então, se eu cumpro esse mandamento, eu cumpro a todos. Mas o que Jesus estava se referindo é que aquele que ouve e pratica a sua palavra, e se você reparar, todas as vezes que Jesus pregava, ele pregava batendo de frente com aquele que era religioso. Ele batia de frente com aquele que seguia a religião e se achava justo por causa das obras que fazia. Então, Jesus, no ensino dele, não se referia a fazer obras para justificar a si mesmo. Mas no ensino dele, ele se referia a, pela fé que eu tenho nele, pelo entendimento que o Espírito me dá, naturalmente eu faço boas obras como resultado disso que Deus tem feito comigo. Quando você é envolto por uma atmosfera de amor, você age com amor, né? Quando você recebe amor, as pessoas que estão à sua volta te amam e demonstram que te amam. Você só consegue reagir com o próximo com amor. Mas quando você não tem amor à sua volta, dificilmente você vai agir com amor. Não é assim? Então, quando a gente crê em Jesus e o Espírito está conosco, nós somos envoltos com uma atmosfera de amor, com uma atmosfera de sabedoria, de entendimento, e essa atmosfera que está à nossa volta faz a gente agir com as outras pessoas dessa mesma maneira. Então, a chave de tudo que nós estamos falando para fazer as obras e seguir os mandamentos de Jesus, não se trata de querer seguir religiosamente o mandamento, mas se trata de crer em Jesus como o único, suficiente Salvador sobre a minha vida, de crer no Espírito Santo, estando comigo, me acompanhando, me dando força durante todos os dias da minha vida,
E o fato de estar envolto nessa fé me faz ter as boas obras que são necessárias. Então, as boas obras, os mandamentos de Jesus que ele se refere aqui, é o fruto, é o resultado do que eu creio, do que eu entendo de Jesus através do Espírito. Então, quando eu creio em Jesus através do Espírito, eu tenho minha casa construída sobre rocha. Eu tenho uma casa construída profundamente. Mas quando a pessoa, esse é o tipo de pessoa, esse é o que adora em espírito e em verdade. Agora eu vou te falar sobre outro tipo de pessoa que eu já fui. E às vezes você conhece alguém assim. A pessoa chega na igreja, não conhece nada. E aí chega na igreja, as pessoas tratam bem, a pessoa é bem recebida, gosta do ambiente, né? Gosta das pessoas, as pessoas tratam bem, vê os diáconos, acha bonito, vê o pastor pregando, acha bonito, né? Vê as pessoas tocando no altar e é muito bonito. E a pessoa quer fazer parte disso. Ela gosta do lugar e ela quer fazer parte. Eu quero frequentar a igreja, eu quero cantar no louvor, eu quero dizimar, eu quero fazer todas as obras que mostra aqui na igreja. É interessante, é bonito, é confortável, é gostoso, eu quero participar, né? E a pessoa começa a trabalhar na obra e construir a sua casa igualmente. Mas quando eu construo a minha casa sobre a obra e eu não me aprofundo na fé, não me aprofundo no entendimento, não me aprofundo no que é o Espírito, quando eu não adoro em espírito e em verdade, mas quando é algo só superficial, quando eu só tenho cara de crente, quando eu só tenho atitudes de crente, mas quando se trata de crer de verdade, crer, quando a gente fala, não é crer para fora, mas é crer lá dentro. Quando eu falo de crer de verdade, é algo profundo, é algo que dá fruto naturalmente, né? Se eu faço boas obras forçado, se eu preciso ficar lutando contra o pecado, se eu preciso ficar lutando contra más obras, se eu preciso ficar lutando contra a raiva, lutando contra a idolatria, lutando contra essas coisas, é porque a minha fé ela não é fundada no Espírito. Porque quando a fé ela é fundada no Espírito, eu não luto, o Espírito luta por mim. A minha fé me faz ter boas obras naturalmente. Mas quando a minha fé ela é só externa, é a mesma coisa que você pegar uma fruta podre e pintar ela. É só externo. É como uma casa construída na areia. Eu tenho fé, né? Eu creio. Aquele outro exemplo que eu dei lá na casa da irmã Luísa, o pastor deu risada sobre crer, né? Se alguém chega aqui e fala, a casa está pegando, a igreja está pegando fogo, vamos embora, né? O pessoal fala, eu acredito, e continua aqui, numa boa. Eu acreditei que está pegando fogo? Não acreditei. Então muitas pessoas dizem que creem em Jesus, mas é só da boca para fora. Mas quando eu escuto que está pegando fogo e eu tenho que apagar o fogo, eu tenho que sair correndo, eu tenho que fazer alguma coisa que eu creio. Então, fé de verdade gera mudança. Fé de verdade gera alguma coisa, né? Tiago falava assim, você vem até mim com a tua fé sem obras, e eu através das minhas obras mostro a minha fé. Não é isso que ele falava? Então, fé de verdade, ela gera obras. Ela gera. E quando eu construo todo um perfil de crente para mim, mas eu não me aprofundo na minha fé, eu não me aprofundo no conhecimento, eu não me aprofundo em entender mais sobre Deus, é uma casa construída sobre areia. A hora que vinha o vento, a hora que vinha a enchente, a hora que vinha a tempestade, leva a casa embora. É destruído. Mas quando a minha fé ela é profunda, quando eu tenho entendimento do que Deus faz na minha vida, do que Deus fez na vida dos meus antepassados, do que Deus vai fazer na minha vida, quando eu compreendo os planos de Deus, quando eu compreendo aonde Deus vai chegar
na minha vida, na minha família. Quando eu compreendo o que Deus tem na minha vida, a minha casa ela é construída na rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a enchente, nada derruba a fé que foi construída na rocha. Amém. Então, e agora? E se, analisando a minha vida, eu, na verdade, tenho uma casa construída na areia? O que eu tenho que fazer? Lembra que eu falei que eu, no passado, fui esse crente que construí na areia? Eu era um crente exemplar, mas um crente exemplar dentro da igreja, né? Porque eu não orava, não lia a palavra, não me aprofundava, a minha fé era rasa, até que chegou um ponto que eu tive que passar pelo processo mais doloroso da minha fé cristã, que foi quando veio o vento, veio a chuva e derrubou tudo que eu tinha construído. E tudo que eu tinha construído foi embora. E aí que eu aprendi. Aí eu quis saber o porquê. Por que disso? E aí foi quando eu comecei a procurar, a entender mais de Deus, mais de Jesus. A gente fala que é uma Deus sobre todas as coisas. Na verdade, o mandamento é amar a Deus de toda a alma, de todo entendimento, de todo o coração, né? A gente fala que é uma Deus de todo entendimento, mas quem a gente ama, a gente conhece. E às vezes eu só conheço o nosso Senhor por ouvir falar. Pelo que o pastor Leandro prega, o pastor Manuel, o pastor Letícia, os irmãos vêm aqui e pregam, né? Eu conheço Deus pelo aquilo que me contam. Eu vi até na internet falando assim: o duro de você não ler é que você é obrigado a crer no que te falam. E a palavra é a mesma coisa. Se eu amo a Deus de verdade, e aqui tem tudo sobre Ele, por que eu não li ainda? E aí eu comecei a querer ler a palavra, de querer entender o porquê que eu estava passando por que eu estava passando. Por que estava tendo conflito de entendimento na minha mente. E foi quando a minha fé começou a ser construída de novo. Por um tempo, não tinha mais casa, era só alicerce sendo construído. Por um tempo, era só fé e entendimento sendo construído. E aí, quando eu pude finalmente começar a construir a casa de novo, agora pode vir o que for. Pode vir o que for. Sabe o medo que a gente tem? Não tem mais. Se Deus pode fazer o que Ele quiser me levar, Deus pode me levar. Não tem medo mais. Não tem. Por quê? Porque a fé que Deus consolidou na minha vida é muito maior. Amém? Glórias a Deus. Eu estou falando da minha vida, mas só que eu estou falando da minha vitória. Porque eu falei da minha vida como era antes. Era uma pessoa exemplar aos olhos do homem, mas Deus não vê como vê o homem. Deus vê aquilo que está lá no fundo. Enquanto o homem te julga pela casa construída, Deus te julga pelo alicerce. Enquanto o homem te julga pela quantas vezes você vem aqui, Deus te julga quantas vezes você vem aqui. Quantas vezes você põe o joelho no chão. Quantas vezes, isso é bom de dizer, tá? Ele não vai julgar pelo tanto que você deu, quanto você põe o joelho no chão. Ele vai julgar por quantas vezes você levou o seu pensamento até Ele e compreendeu a Deus. A gente põe uma figura que é o joelho no chão e a palavra. Mas o que vale do joelho no chão e a palavra é levar o nosso entendimento até Deus. Levar o nosso espírito até o Espírito de Deus. Amém? Então, se você veio nessa noite buscando oração por alguma coisa,
Deus te pega de surpresa. Porque que Deus, você veio pedir algo para Deus, mas Deus veio pedir algo para você. Aprofunda a tua fé. Busca conhecer mais. Busca entender mais. Porque vai ser necessário. Amém, Jesus. A promessa é: pode vir o que vier, a tua casa fica de pé. Amém. Glória a Deus. A promessa é essa. Mas demanda uma obra vinda da minha parte, que é gerada pela nossa fé. Se você crê em Jesus, se você crê que a palavra que é pregada no púlpito aqui no altar vem de Jesus, a palavra que vem para você é: busca conhecer profundamente o Senhor. E a palavra vem. Amém? Não seja superficial. Não deixe a tua casa construída em cima de areia. Tá? Quando a tua casa é construída em cima de areia, qualquer coisa que acontece te leva embora da presença de Deus. Mas quando a tua casa é construída na rocha, tá? A igreja é você.